Olá, eu sou o Arthur, sou coordenador de frotas do Cisurge Oeste. Hoje eu sou responsável pela equipe de condutores e a manutenção das nossas ambulâncias e vou falar com vocês aqui agora um pouco sobre direção defensiva. A definição de direção defensiva é um conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e principalmente as suas consequências. Então, assim, por mais que talvez o acidente seja inevitável, que todas as medidas de segurança foram adotadas pelo condutor, se tiver que acontecer algum acidente, se houver algum acidente, que esse acidente seja reduzido às mínimas consequências possíveis. Então, esse é o objetivo do condutor quando ele atua de forma defensiva. É muito importante a gente entender que na direção defensiva, o condutor ele tem que abrir mão do direito e priorizar sempre a segurança da sua equipe, o bem-estar da equipe, do paciente também que eles estão transportando. Então, tem várias situações, por exemplo, se a gente for tirar como exemplo, talvez a preferência seria do próprio condutor da ambulância, né, em um cruzamento, em um semáforo que talvez porventura para o condutor ali estivesse aberto. Mas se ele não priorizar pela segurança, às vezes até abrindo mão dessa preferência, reduzindo a velocidade, observando, olhando para os dois lados, acidentes podem vir a acontecer. Então é muito importante que o condutor tenha esse cuidado e essa percepção de sempre agir de forma defensiva, às vezes até abrindo mão do seu próprio direito, da sua própria preferência, para dar prioridade sempre para a segurança no trânsito. O condutor socorrista, é muito importante a gente ter conhecimento da definição, do trabalho, das atribuições. Ele é o responsável por conduzir a equipe até o local de atendimento com segurança no menor tempo possível. Então, o condutor socorrista ele tem essa responsabilidade pela segurança da equipe que está tripulada, pela segurança do paciente, pela segurança das pessoas que estão andando ali pela rua e, principalmente, também, ele tem uma atribuição muito importante, por isso que ele é um condutor socorrista, ele não é um simples motorista. Ele tem que atuar também auxiliando nos procedimentos do atendimento. Então, o condutor, ele tem que, a partir do momento que ele entrar na ambulância, ele tem que observar a equipe que está ali dentro da ambulância, se eles estão utilizando o cinto de segurança, se estão todos sentados. Chegou na cena, o condutor ele é responsável pela segurança da cena, no correto posicionamento da ambulância no local de atendimento, na sinalização da via quando é necessário, né? Tomar todas as medidas de precaução quando, porventura, ele precisar utilizar da sua prioridade de trânsito, que às vezes é trafegar por uma contramão, às vezes passar num semáforo fechado, né? Então, o condutor ele é responsável por todos esses critérios. É muito importante também a gente entender que o condutor ele é um profissional habilitado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Ele possui o curso, né, de especialização na carteira, que é o CVE, que é um curso feito hoje de 50 horas, que ele vai ter todo o conhecimento necessário para a atribuição de condutor de veículo de emergência, e ele também recebe o treinamento, que é o principal, né, que aí o condutor, a partir do momento que ele se prepara, ele consegue estar fazendo e desempenhando a sua função. E é muito importante para o condutor o equilíbrio emocional, ser uma pessoa que consiga estar atuando em condições adversas, vendo e presenciando cenas talvez que não sejam tão agradáveis, que ele tenha o preparo de um profissional de saúde para conseguir estar fazendo isso. É importante que ele tenha o autocontrole da situação, porque ele vai estar sob um estresse extremo da situação, da ocorrência, da equipe, da cena, do local onde ele está trafegando, porque o condutor está sujeito ali, está passando por um local engarrafado, no meio de pessoas, num local de difícil acesso, num local de difícil manobra, porque o condutor muitas das vezes está ali dirigindo um veículo grande, espaçoso, né, que às vezes é difícil manobrar e colocar num determinado local. As condições adversas da via, pode estar chovendo, pode estar com cerração, pode estar com pouca luminosidade. Então o condutor ele tem que ter o autocontrole e principalmente ter atenção e iniciativa. Ele tem que estar de olho em tudo que está acontecendo. E essa atenção ela tem que ser difusa e ele tem que estar prestando atenção na via, nas pessoas que estão passando por ali, na equipe que está dentro da ambulância, porque ele tem que tomar um cuidado também com a equipe que está ali dentro, com o paciente que está trafegando, né?
com o deslocamento, com o planejamento do deslocamento que ele vai fazer. Então é muito importante que o condutor tenha todo esse cuidado. E eu acho que o principal de tudo, que tenha brilho nos olhos, que tenha o orgulho de pertencer, que aquela pessoa goste daquilo, que tenha o amor e que tenha a vocação para estar desempenhando e fazendo aquela função. Porque é um profissional extremamente importante na linha de frente de qualquer combate, qualquer atendimento. É muito importante o condutor socorrista conhecer o veículo que ele está utilizando. Hoje nós dispomos de vários tipos de veículos que são montados hoje como ambulância, então é importante a gente conhecer as características e as particularidades desses veículos, né? Alguns desses veículos balançam um pouco mais, outros balançam um pouco menos, alguns desses veículos são mais ágeis em determinadas situações, outros são mais lentos, alguns desses veículos vão reagir de uma forma em um tipo de terreno, vão reagir de outra em outro tipo de terreno. É muito importante a gente, quando sai para fazer o atendimento, como a gente disse lá um pouco mais no início, o condutor tem que levar a equipe com segurança no menor tempo possível. Então não adianta nada eu sair para fazer um atendimento numa zona rural e não conseguir chegar até lá com aquela ambulância porque eu acabei atolando ela no caminho. Isso não vai justificar, você não conseguiu levar o recurso e você ficou, inclusive, ali por um tempo maior ainda imobilizado, né? Deixando talvez de levar atendimento para outras pessoas também que porventura ali estivessem precisando. Então é muito importante que o condutor conheça muito bem o veículo que ele está pilotando, que ele está dirigindo, que ele está conduzindo, para que ele possa, né, chegar ao local o mais rápido possível com segurança para toda a equipe. A manutenção básica do veículo é muito importante, porque ela é feita também pelo condutor. Né? Um veículo bem revisado, feito um checklist de acordo, ele dá uma segurança maior para o condutor no desempenho da sua função. Então, o condutor ele tem que saber fazer alguns procedimentos básicos, como, por exemplo, fazer a conferência correta do óleo, de todos os fluidos do veículo, da calibragem correta dos pneus, né? De questões de parte elétrica também do veículo, ele tem que ter o domínio e o conhecimento básico, porque aquilo ali, muitas das vezes, o condutor vai precisar desse conhecimento para que ele possa estar, inclusive, também passando e relatando algum problema para a sua coordenação, para que esses problemas possam ser resolvidos. Então, é muito importante o condutor ele ter também esse conhecimento da ferramenta que ele está utilizando, que é muito importante. O conhecimento da malha viária ela é importante para que o condutor possa otimizar o seu tempo durante o deslocamento. Então, ou seja, é muito importante a gente utilizar as ferramentas que nós temos, que hoje a gente tem sistema de georreferenciamento nas ambulâncias, a gente tem um sistema de GPS que nos auxilia na navegação, mas é muito importante também que o condutor tenha esse conhecimento. Acho que a malha viária básica, o posicionamento dos bairros, das cidades, das regiões, é muito importante o condutor ter esse domínio. Porque a partir do momento que ele recebe uma ocorrência, por mais que ele não saiba onde fica aquela rua, ele vai ser orientado pelo GPS, mas pelo menos o posicionamento que ele tem que seguir, o direcionamento que ele vai avançar, vai auxiliar muito no tempo-resposta do atendimento. Ou seja, se eu sei que é na região sul, eu já vou seguindo para aquele lado, enquanto o meu colega vai me auxiliando na programação do GPS, eu já estou seguindo, ele já está programando, e a gente está ganhando tempo. Quanto antes a gente chegar no local de atendimento, mais rápido será a assistência para aquela pessoa que está precisando. Então é muito importante ter esse domínio e esse conhecimento da malha viária. Ao mesmo tempo também que é importante que o condutor conheça a rede hospitalar, porque ele vai ser indicado para onde aquele paciente vai ser levado, e normalmente é um deslocamento que ele tem que acontecer de forma rápida, porque muitas das vezes aquele paciente que está sendo conduzido para o hospital, ele precisa de um atendimento complementar. Então, o condutor, quanto mais rápido ele conseguir sair daquele local e conduzir o paciente com segurança para a rede hospitalar, para que ele possa concluir o seu atendimento, é o ideal para aquele paciente receber aquele atendimento que necessariamente ele precisa, tá? Além disso, é importante que o condutor conheça os materiais que ele vai utilizar, né, da ambulância. A gente até sugere muito que o condutor acompanhe o checklist da equipe de enfermagem, da equipe médica, porque muitas das vezes o diálogo que vai acontecer ali entre a equipe vai utilizar muitos termos técnicos, que é importante que o condutor assuma e entenda também daqueles termos técnicos. As técnicas no atendimento são extremamente importantes, por isso que hoje os nossos condutores são treinados junto com os enfermeiros, junto com os médicos, porque o condutor ele vai agir e atuar na cena assim como os outros profissionais de saúde.
Logicamente, o condutor não vai fazer procedimentos invasivos, procedimentos que sejam exclusivos da enfermagem ou procedimentos que sejam exclusivos dos médicos. Mas o condutor ele vai ter uma ação muito importante na imobilização dos pacientes, na entrega dos materiais, né, no preparo de materiais, né, na condução realmente do paciente. Então, é muito importante que as técnicas estejam bem alinhadas e bem afinadas naquela equipe. Né? E é muito importante uma padronização de tudo isso, porque hoje eu posso estar trabalhando com uma pessoa, amanhã eu posso estar trabalhando com outro colega diferente. Então, a padronização, os protocolos, eles têm que ser seguidos e têm que ser de domínio de todos os profissionais que estão atuando. E, principalmente, né, o condutor ele tem que ter a noção da segurança. Ele tem que entender da segurança, ele tem que entender de uma certa sinalização da via, ele tem que entender do veículo que ele está conduzindo, justamente para que ele possa estar oferecendo o melhor atendimento e a melhor segurança para a equipe que ele está transportando. Voltando aqui agora, falando sobre os elementos da direção defensiva, é muito importante a gente lembrar que hoje, basicamente, os fatores da direção defensiva são conhecimento, a habilidade, a atenção, a previsão e a decisão. Se a gente segue esses fatores, se a gente tem o pleno domínio desses fatores, a gente consegue estar entregando um bom atendimento baseado na direção defensiva. Como que isso funciona? O primeiro elemento aqui, que seria o C, seria o conhecimento. É o condutor, ele conhecer a sinalização, as regras, as leis de trânsito, ter o domínio do veículo que ele dirige e conhecer os riscos aos quais ele está sujeito. Então, é muito importante que o condutor ele tenha o conhecimento daquilo que está fazendo e o pleno domínio daquilo que ele está fazendo. A partir do momento que ele consegue estar dominando a sua função, a sua atividade, ele consegue estar agindo de forma defensiva. Falando agora sobre a habilidade. A habilidade ela é conquistada com a prática e o treinamento. Quanto mais você dirige aquele veículo, quanto mais você faz as manobras daquele veículo, mais você vai conhecendo e vai tendo a possibilidade de utilizar os automatismos corretos para que você consiga entregar uma habilidade maior no momento da sua atuação. Então, é muito comum, às vezes, no primeiro momento que a gente vai fazer uma manobra num veículo novo, a gente ficar um pouco inseguro, porque eu ainda não sei ali qual que é o meu campo de visão, onde são os pontos cegos que aquele veículo possui. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento que, com o treinamento, essa habilidade vai sendo desenvolvida. Com a prática, essa habilidade vai sendo desenvolvida. Tá? E até que se tenha esse pleno conhecimento que vai sendo desenvolvido com a prática e com o treinamento, é muito importante o condutor agir com cautela, porque a habilidade ele vai conquistar realmente vai ser com o tempo. A atenção ela é muito importante. O condutor ele tem que ter uma atenção difusa, ele tem que focar no atendimento que ele está fazendo, no deslocamento que ele está fazendo e tomar muito cuidado para não se dispersar ou então ter talvez uma atenção fixa em um só determinado ponto. O condutor ele tem que ter um olhar aqui totalmente difuso em tudo que está acontecendo ao seu lado. Ele tem que se preocupar com os locais que ele está passando na rua, com os pedestres que estão atravessando, ele tem que se preocupar ali com o paciente, com a equipe que está ali atrás, tripulando a ambulância que ele está dirigindo, né? E ele não pode se preocupar, por exemplo, somente com um ponto. Esse é um risco muito grande. A partir do momento, por exemplo, que o condutor ele se começa a se preocupar, por exemplo, só com o que está acontecendo ali atrás, ali no salão da ambulância, enquanto ele está se deslocando, ele corre o risco de esquecer o que ele está fazendo ali na rua, pelo local que ele está passando. É o mesmo risco que a gente tem hoje de estar dirigindo e segurando um celular. Às vezes, você desvia sua atenção para um ponto fixo, que é um telefone celular, e ali, às vezes, você corre o risco de se envolver num acidente, ou uma colisão, ou, às vezes, passar em um buraco, ou passar num semáforo fechado, porque você acaba tendo uma atenção voltada para um dispositivo fixo. E ali, durante o seu deslocamento, a atenção ela tem que ser geral. Você tem que estar prestando atenção em tudo que está acontecendo. Para isso, é muito importante que o condutor tenha uma comunicação muito efetiva com a sua equipe. É muito importante que o condutor esteja sempre comunicando com o enfermeiro, com o médico, com o técnico de enfermagem,
talvez um buraco que vai passar, um quebra-mola que vai passar, para que eles estejam preparados lá atrás, talvez para aquele determinado obstáculo. É muito importante que a equipe vá comunicando para o condutor também como que está a situação, para que o condutor não tenha que olhar para trás ou se preocupar com o que está acontecendo ali no momento do deslocamento. Então, se a equipe precisa, por exemplo, pegar um acesso, porque perdeu um acesso do paciente, a equipe pode falar com o condutor. Condutor, encosta aí para a gente pegar um acesso aqui, para um minutinho, ou reduz a velocidade ao mínimo possível aí da via, que seja de segurança para a gente. Então, assim, essa comunicação efetiva ela é muito importante e ela vai auxiliar na concentração e na atenção que o condutor está tendo no momento do deslocamento. É muito importante também o condutor agir com previsão dos possíveis problemas que ele possa estar encontrando ali durante o deslocamento, né? Uma situação que é muito comum acontecer é quando a gente está passando por um ônibus, por exemplo, que está descendo pessoas, né, passageiros. Talvez pode passar uma pessoa pela frente do ônibus ali e atravessar a rua sem olhar, né? Se eu consigo agir com previsibilidade, se eu consigo prever aquilo ali com antecedência, eu evito que um acidente possa acontecer, né? Então, procurar antecipar essas situações de risco e assim ter mais tempo para reagir sem que seja surpreendido. A surpresa, ela vai me requerer talvez uma ação um pouco mais bruta, que talvez pode impactar, talvez até no atendimento que eu estou fazendo. Às vezes eu estou fazendo um transporte de uma criança, de um RN, que eu não posso fazer uma freada brusca, que eu não posso talvez passar em um buraco, e naquele momento ali, se eu conseguir agir com um pouco mais de previsão, reduzindo a velocidade, tentando observar um pouco mais à frente, eu consigo prever algum problema que possa acontecer e reduzir a velocidade a tempo, de forma que eu não precisa agir de forma tão brusca naquele determinado momento. Então, a previsão ela é extremamente importante também, como um dos elementos da direção defensiva. E, principalmente, a decisão. A decisão é saber qual alternativa eu vou estar escolhendo dentro de uma situação de risco. Então, isso aí é muito importante. Eu chegar numa cena, eu estou vendo que a cena está insegura, que o local ali não está legal, que ali é um atendimento, por exemplo, que possa ter envolvido a segurança da equipe, das pessoas que estão no local, eu ter a possibilidade de tomar a decisão e falar, não, nesse local não vou descer com a minha equipe, nesse local não vou entrar com a ambulância, esse local está uma cena insegura. Essa é uma decisão muito importante que o condutor tem justamente para evitar que se envolva ou envolva a sua equipe naquele risco. Durante o deslocamento, da mesma forma. Muitas das vezes a gente fala da gente agir também, dirigindo para a gente e para os outros, né? Seria a gente tomar a decisão muitas vezes pelo outro, é a gente prever, a gente agir de forma antecipada, decidindo a melhor alternativa para se evitar um acidente. Então esses são os elementos mais importantes aí da direção defensiva. Os automatismos que acabam acontecendo no dia a dia da rotina, eles são benéficos porque eles nos auxiliam também a tomar certas decisões e certas atitudes até de forma automática, mas é muito importante também que esses movimentos involuntários não influenciem também de forma negativa, que isso pode acontecer. Porque os automatismos são ações ou gestos executados pelo condutor de maneira não consciente. Então, tem várias coisas que eu faço ali durante uma condução que eu nem percebo que às vezes estou fazendo, mas estou fazendo de forma correta. Mas também tem coisas que são incorretas. Por exemplo, os automatismos corretos são ações e técnicas corretas, como a posição adequada das mãos no volante, que a gente naturalmente às vezes já anda com as duas mãos ali no volante, né? O correto posicionamento do banco, eu já entro no carro ali, eu já puxo o banco, já me posiciono e já estou pronto para conduzir. A utilização correta dos pedais de freio, embreagem, acelerador, que a gente já faz isso quase que automático, né? Se o veículo é manual, eu já piso na embreagem, já passo a marcha, já tiro, já faço o controle correto do veículo. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo também algumas ações incorretas. Por exemplo, descansar a mão na alavanca de câmbio, que é o tal de você dirigir com uma mão ali só e a outra na alavanca de câmbio, você acabou de mudar de marcha, você manteve a mão na alavanca. Ali, num determinado momento ali, você passa num buraco, você tem alguma necessidade de fazer uma manobra inesperada, aquele tempo de você tirar a mão da alavanca até você pegar ali no volante, você já perdeu um tempo de resposta, né, que você pode, às vezes, agravar um acidente, né? Apoiar o pé no pedal de embreagem, que além de causar um desgaste prematuro nas peças do veículo, você também perde uma certa firmeza de apoio do seu pé no chão, né?
pegar por dentro do volante no momento das manobras, né? Você pode talvez engarranchar a mão ali no volante também e provocar um acidente. Então os automatismos eles são importantes e a gente deve observar aquelas ações que a gente acaba fazendo de forma incorreta para que a gente possa estar corrigindo isso no nosso dia a dia. Os equipamentos de segurança. Hoje os veículos são equipados, né, com dispositivos de segurança que nos auxiliam, né, mas que devem ser corretamente posicionados e utilizados. E muitas das vezes a gente dispensa talvez a correria do dia a dia, como ali um veículo de emergência ele é utilizado por várias pessoas diferentes, né, em plantões distintos. Então, às vezes eu chego, assumo um plantão e não tenho um determinado cuidado para poder fazer a correta regulagem dos dispositivos de segurança. Isso é muito importante a gente fazer. Então, o encosto de cabeça ele é muito importante para se evitar o efeito chicote no caso de um acidente, né, para que haja que a cabeça seja amparada, né? Então é importante fazer a correta regulagem, né, do encosto de cabeça. O cinto de segurança, tá? O cinto de segurança ele é de uso obrigatório de toda a equipe. Hoje, quando a ambulância está em circulação, o veículo não se deve circular sem utilizar o cinto de segurança. O cinto de segurança tem que estar presente o tempo todo, né, em todos os integrantes da equipe. Então, não tem isso de chegar e deixar o cinto já afivelado e só chegar e passar o cinto por cima. Não, é usar o cinto de segurança corretamente, né, tanto para o condutor, para o médico, para o enfermeiro. Se o paciente está lá deitado na maca, a maca também dispõe do cinto de segurança. Tem que fazer a correta imobilização do paciente, porque no caso de uma freada brusca, você pode precisar, né? Hoje nós contamos com 3 tipos de cintos de segurança. Nós temos o cinto de segurança subdominal, o diagonal e o de 3 pontos, né? Que seriam os 2 juntos. Tá? E ele deve ser utilizado individualmente, tem que ser utilizado por todos os integrantes da equipe que estão ali dentro do veículo durante o atendimento. Tá? Hoje os veículos também fabricados a partir de 2014, eles contam também com airbag, né, que são aquelas bolsas de ar que inflam em caso de acidente, né, e essa mesma regra também é válida para o freio ABS, né, que é o sistema que evita o bloqueamento das rodas no momento da frenagem e que hoje é um dos fatores aí que auxiliam muito em evitar acidentes mesmo com os veículos, né, que você consegue frear talvez evitando que o veículo derrape e frear num curto pedaço de tempo menor. Tá? Falando sobre a postura do condutor, que é extremamente importante, é sempre bom a gente lembrar que quanto melhor é a postura, menor é a possibilidade de lesão, dor ou desconforto. O desconforto, a dor, às vezes pode acontecer quando o condutor ou a equipe talvez não posiciona corretamente o banco e vai talvez fazer um deslocamento longo. Às vezes você vai fazer uma transferência de um paciente, você vai ficar sentado ali durante 2 horas, 3 horas ali conduzindo, talvez é um transporte tenso, não tem como inclusive parar. Então, se você não faz o correto posicionamento, você vai sentir dor, você vai chegar lá no final dessa transferência, desse atendimento do paciente, você vai estar com o seu corpo todo doendo. E muitas das vezes você ainda tem que retornar ainda dirigindo, né? Então, é muito importante que a gente, ao assumir o plantão, a primeira coisa que seja feita é o correto posicionamento dos itens. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui agora. O condutor ele deve encontrar uma zona de conforto, tá? Ele tem que ajustar o assento com os pedais e com o volante, que são os pontos fixos. Então, o assento eu consigo alterá-lo, eu consigo chegar para frente, para trás, o encosto eu consigo estar movimentando, tá? E eu tenho que conseguir, tanto os pedais quanto o volante, atingi-los sem que eu tenha que fazer esforço. Eu tenho que encontrar ali um ponto confortável da minha movimentação para a minha condução. O encosto, ele deve ficar totalmente em contato com as costas. Então, não tem isso de dirigir, talvez com o corpo curvado para frente, com o corpo longe do encosto. A gente deve fazer ali o devido ajuste no encosto, de forma que a inclinação dele seja suficiente para estar encontrando com as costas do condutor, né, e evitando que ele fique ou muito deitado ou muito reto também. Isso aí talvez num deslocamento mais longo ele vai causar um certo desconforto para aquela pessoa. Tá? Então, nos veículos todos possuem essa regulagem, alguns inclusive existe a regulagem de altura do banco, né? Às vezes a pessoa é um pouco mais baixinha, ela quer ter ali uma visão melhor da rua, para as manobras, então consegue estar elevando também o banco, estar abaixando e fazendo aquele ajuste melhor ali também no momento de se escolher essa postura para poder conduzir. Tá? As pernas é muito importante que o momento que a gente precisar fazer o acionamento dos pedais, que a gente não tenha que esticar a perna totalmente, né? Que o joelho fique levemente flexionado
né, de forma que a gente consiga chegar os pedais até o fundo, né, de frenagem, de aceleração, de embreagem, sem que a gente tenha que esticar a perna totalmente. E a planta do pé, no momento de descanso do pé, por exemplo, eu não estou com o pé na embreagem, não estou utilizando ela, eu volto o pé, eu tenho que ficar com a minha planta do pé totalmente em contato com o chão, totalmente em contato com o piso da ambulância, para que eu possa ter o descanso e o apoio necessário ali durante aquele deslocamento, ok? Falando agora sobre o volante. Alguns volantes possuem a regulagem de altura e isso é muito importante que a gente faça essa regulagem para que a gente tenha uma visão plena dos instrumentos que estão ali na minha frente. Porque muitas vezes o volante está muito alto, eu não estou conseguindo ver corretamente a velocidade, não estou conseguindo ver as luzes que estão acendendo no painel. Então a gente pode fazer essa regulagem de altura e alguns possuem também até a regulagem de profundidade, onde eu consigo estar trazendo o volante um pouco mais próximo ou afastando ele um pouco também de mim. E é muito importante que o volante também não fique tocando nas pernas, né? Quando a gente vai fazer ali as manobras, a gente não passa a mão por baixo, mas a gente chegando até aqui, eu não posso encostar nem a minha mão na perna e nem o volante também na perna. Então, por isso que a gente faz essa regulagem da altura e da profundidade do volante no momento que estiver fazendo esses ajustes. É importante também o correto posicionamento das mãos no volante. A gente tem que dirigir com as duas mãos no volante. O tempo de resposta é muito maior quando eu estou com as duas mãos no volante. A firmeza na manobra é muito maior quando eu estou com as duas mãos no volante. Então, se eu tenho que fazer, por exemplo, alguma manobra rápida de emergência em alguma determinada situação adversa, eu consigo estar tirando mais rápido e colocando o veículo na sua linha de trajetória normal se eu estou com as duas mãos no volante. Então, existe aquele posicionamento básico que eles falam, né, que é se baseando como se fosse um relógio, que se posiciona a mão nos 10 horas e 10 minutos ou 9 horas e 15 minutos, né, que seria aquele posicionamento básico, conforme da foto aqui, que é mais rápido para a gente conseguir girar o volante caso haja a necessidade. Os espelhos retrovisores é muito importante que a gente tenha o cuidado em estar fazendo o correto posicionamento deles. Até porque os espelhos retrovisores são a visão que eu vou ter externa do veículo, né? Dos pontos que estão passando nas minhas laterais, da visão de quem está vindo atrás de mim. E é muito importante que a gente tenha esse correto posicionamento. As nossas ambulâncias, elas não dispõem de retrovisor interno, justamente porque o retrovisor interno ele acaba tirando a atenção do condutor para o que está acontecendo dentro da ambulância. E muitas das vezes, o cenário ideal é que o condutor possa estar fazendo essa identificação do que está acontecendo ali no salão da ambulância através da comunicação verbal, né, com a equipe falando o que está acontecendo, ele questionando quando for necessário, né, mas que o condutor, durante o momento que ele estiver dirigindo, que ele esteja focado no que está acontecendo na rua, que ali é o ponto mais importante para ele. Então, o condutor entrou na ambulância, ele vai fazer a correta regulagem dos retrovisores. É muito importante a gente regular o retrovisor externo de forma que ele pegue o mínimo possível da parte traseira da lataria do veículo, né? Então, a gente faz aqui, deve manter uma linha de horizonte no centro do espelho e mostrar o mínimo possível da carroceria. Então, ali a gente consegue ter uma visão mais ampla do que está ficando para trás e o risco de você ter algum ponto cego é bem menor, que ali você está conseguindo pegar uma amplitude maior de visão ali da parte externa do veículo. A posição da cabeça, como eu disse aqui do encosto de cabeça, que é um dos pontos importantes aí como item de segurança, é bem interessante a gente baseá-lo de acordo com a linha dos nossos olhos, né? Então eu vou colocar sempre ali o centro do encosto de cabeça na altura da linha dos olhos. E se ele tiver alguma regulagem também que possibilite eu levá-lo para frente ou para trás, eu sempre vou deixá-lo ali com uma folga mais ou menos de uns 3 dedos, né, da nossa cabeça, porque ali, se, né, vier a acontecer algum acidente, a absorção do impacto vai ter uma maior eficácia. Falando agora sobre os braços, né? Nesse posicionamento correto dos braços no volante. É muito importante também a gente ter um pouco de cuidado, né, nesse posicionamento, que o cotovelo ele deve ficar levemente flexionado. Então, assim, para que eu possa ter um campo de utilização dos meus braços maior quando eu precisar fazer alguma manobra. A gente atuar com os braços totalmente esticados, longe do volante, eu vou ter uma dificuldade maior e eu não vou ter a mesma firmeza do volante com o braço esticado
estando ele flexionado. Então é muito importante que a gente tenha essa distância correta, mantenha o braço levemente flexionado, e a gente vai ter um retorno melhor ali no momento de fazer uma determinada manobra. Tá? O cinto de segurança ele tem que ficar fixado, né, corretamente. Toda condução, como eu já disse aqui, ela depende de toda a equipe estar com o cinto de segurança, né? E ele não deve ficar apertado, mas ele tem que ficar justo, né? Também existiam alguns dispositivos que você colocava antigamente no cinto de segurança para ele ficar mais solto. Não é o ideal. O cinto de segurança ele tem que ficar junto ao corpo, né? E a gente fazer também a regulagem do cinto de segurança da maneira correta, né? Muitos dos veículos possuem aquela regulagem ali ao lado esquerdo, né? Onde a gente consegue estar elevando ou abaixando ali o início do ciclo do cinto de segurança que passa próximo ao pescoço. Porque se ele ficar passando por cima do pescoço, no caso de uma frenagem brusca, ele pode acabar enforcando aquela pessoa. Então é muito importante que a gente passe ele da forma correta e que ele fique justo junto ao corpo da pessoa. Tá? Os acidentes, né, podem ser evitados, a gente tem que fazer de tudo realmente para se evitar os acidentes, mas são situações que acabam acontecendo. E quando acontecem os acidentes, a gente tem que analisar e ver quais foram os fatores que contribuíram para que aquele acidente acontecesse. Né? A gente entende que, na grande maioria dos casos, as estatísticas dizem que os acidentes são causados por falhas humanas. Então, ou seja, era uma situação que ela foi previsível, que ela poderia ter sido evitada. Né? Para que a gente possa estar evitando os acidentes, é muito importante a gente conduzir com responsabilidade. A gente tem que entender o quanto é importante aquela ferramenta que está na nossa mão e o quanto ela também pode ser perigosa, não só para mim, para a minha equipe, para o paciente que está ali dentro e para as pessoas também que estão passando na rua. Né? A gente pega aqui uma imagem como essa aqui de um acidente, a gente vê aqui duas colisões envolvendo ambulâncias. Essa daqui, a ambulância derrubou um poste, né? Ela teve uma colisão aí que danificou bastante. Essa aqui já foi uma ambulância que colidiu de frente com um ônibus, né? Também danificou bastante. Então, olha para você os riscos envolvendo a equipe, paciente e os pedestres, as pessoas que estavam dentro do ônibus. Então, são riscos muito grandes que podem ser evitados. Toda ocorrência trágica, quando ela é previsível, ela pode ser evitada. Isso se a gente agir com responsabilidade e com cautela na nossa condução. As principais causas de acidentes são a imperícia, a negligência e a imprudência. A imperícia nada mais é do que a falta de habilidade. A habilidade nós já falamos um pouco lá atrás, né? Que a habilidade, principalmente, ela se conquista com o tempo, né? Com a prática, com o treinamento. Então, o acidente acontece em razão do condutor não ter o domínio daquele veículo. E muitas das vezes também pelo abuso. Ele já sabe que ele não domina tão bem aquele veículo, está conhecendo ele agora, é um primeiro plantão, um segundo plantão que eu estou dirigindo esse veículo aqui, ele é um pouco maior do que eu estou acostumado, então vamos levar um pouco mais leve, né? Vamos dirigir um pouco mais devagar, vamos acostumar um pouco mais com esse veículo, né? Eu vou fazer uma manobra com ele aqui, eu estou acostumado com ele, com o espaço dele, então é muito importante a gente ter esse cuidado. A imprudência já é uma ação perigosa do condutor. Ele já está assumindo um risco muito grande. Né? Uma ambulância ela pode ultrapassar com faixa contínua? Se ela estiver em serviço de urgência e emergência, sim, porque ela goza da prioridade de trânsito. Então, ela pode fazer uma ultrapassagem com faixa contínua, mas isso tem que ser feito com muita segurança. O condutor tem que ter certeza que aquele ato que ele vai tomar, ele não vai se envolver em um acidente, porque ele pode até utilizar a sua prioridade de trânsito. Só que se ele se envolver em um acidente, ele vai ser responsabilizado por ele, porque ele sabia do risco que ele estava assumindo. Então, a imprudência, com uma imagem dessa daqui, a gente está vendo um veículo ultrapassando com faixa contínua e ainda passando por cima de uma ponte, né? E com outro veículo já seguindo, retornando lá na faixa contrária. Olha para você ver o risco que essa pessoa assumiu. Será que havia necessidade de correr tanto? Né? Muitas das vezes eu até falo muito com os meus condutores, que a urgência do caso não justifica você, talvez, tomar alguma medida insegura. Né? Não, o paciente estava muito grave, o paciente estava em parada, mas o paciente já estava dentro da ambulância, já estava com recurso. Não adianta nada eu fazer uma ultrapassagem no local perigoso, me envolver em outro acidente, e aí eu vou passar eu ser também vítima, minha equipe também ser vítima, alguma pessoa talvez ser levada a óbito. Então é muito importante a gente ter esse cuidado.
A negligência é um fato onde o condutor ignora uma condição insegura. Tá? Então, ele tem ciência que aquela situação ali está insegura. Está chovendo muito, ou o veículo está com problema, ou os pneus do veículo estão ruins, estão em mau estado de conservação. Então, a pessoa ela tem plena convicção que aquilo ali não está legal, mas mesmo assim ela acaba assumindo aquele risco. Isso muitas das vezes por causa de uma autoconfiança excessiva. É aquele antigo ditado, não, deixa comigo que aqui é motorista, eu sou motorista. Não, tudo bem, você pode ter essa confiança, ela é importante, mas em excesso não, porque em excesso ela pode ser perigosa. E muitas das vezes as colisões que a gente tem de ambulância, que acontecem em pontos fixos, numa manobra, numa entrada de hospital, na cena, muitas das vezes é por causa do excesso de confiança. O condutor chega ali, vai fazer uma manobra, vai entrar, não avalia a cena corretamente e acaba colidindo o veículo. Talvez num obstáculo em cima, que ele não planejou a altura do veículo direito, talvez ali no obstáculo no chão, porque ele não posicionou corretamente os retrovisores para poder estar vendo. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, porque a negligência, ela nada mais é do que o excesso de autoconfiança, que, como eu disse para vocês, ele é muito perigoso. Dirigir com prudência significa perceber antecipadamente para que possa ter o controle da situação. Então, ou seja, a direção defensiva está ligada a todo momento a gente ter o controle da situação. Eu saber o que está acontecendo, eu dirigir com prudência, dirigir com cuidado para me evitar que acidentes possam acontecer. Quais ações preventivas eu posso fazer para evitar os acidentes? A revisão do veículo, como eu disse aqui mais no início, a manutenção básica ela é de responsabilidade do condutor, então é importante que a gente faça a correta verificação dos pneus, é importante que a gente faça a correta verificação dos fluidos do veículo, do sistema de freio, freio de mão, dos dispositivos de segurança que o veículo possui, para que a gente possa ter segurança e evite acidentes. Planejar o itinerário é muito importante, Atropelos, correrias, nunca é interessante no serviço de urgência. A gente sempre que vai sair para um atendimento, nem que a gente mentalize como a gente vai fazer, planeje o itinerário, pense por que bairro você vai passar, por que rua você vai pegar, que aquele local ali é perigoso, que ali é uma ponte, que ali você tem que passar devagar, que aquela via ali está cheia de buracos. E aí você planejando o seu itinerário, você vai evitar acidentes que possam acontecer. Usar os equipamentos de segurança corretamente, a sua equipe está com os equipamentos de segurança também corretamente sendo utilizados. Agir com atenção e responsabilidade, evitar situações de negligência, de imprudência, ultrapassar os locais desnecessários. O sinal está fechado para mim, eu tenho a prioridade de trânsito? Tenho prioridade, mas não tenho preferência. Eu estou ali passando num sinal vermelho, os outros veículos pararam para mim passar, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado, porque pode estar vindo um motociclista ali pelo corredor, ele pode não ter ouvido sirene, pode não estar vendo as luzes da ambulância acesas. Então, eu agindo com responsabilidade, eu evito que acidentes aconteçam. E é importante que o profissional também se mantenha atualizado, que eu tenha acesso a vídeos, que eu tenha acesso a treinamentos, que eu possa estar constantemente tendo acesso à atualização, para que eu possa estar preparado para desempenhar a função que eu me propus a fazer. Os acidentes acontecem, e quando acontecem, as consequências são muito graves. Eu tenho afastamento, eu tenho invalidez, eu posso ter morte. A gente cria uma reputação muito desfavorável perante a sociedade, onde todas as pessoas passam a ter uma percepção de que o motorista, condutor do SAMU é tudo doido, anda igual doido na rua, passa em sinal fechado. Então, se a gente de herói, a gente vira vilão, porque as pessoas já passam a nos ver e nos perceber de uma forma diferente. Isso não é legal. A gente constrói uma reputação ao longo do tempo e talvez uma atitude mesmo de despreparo, de falta de atenção, de falta de cuidado, de imprudência mesmo da pessoa, acaba criando uma percepção da sociedade totalmente diferente do trabalho que a gente se propõe a fazer. A gente cria uma indisponibilidade de recursos, porque se eu sair para dar uma assistência para alguém, para levar um recurso para alguém, se eu me envolvo no acidente durante o trajeto, eu não consegui chegar até lá, eu não resolvi o problema daquela vítima. Eu tenho um custo indireto com a unidade parada para ela ser reparada, porque se a gente bate uma ambulância, a gente tem uma colisão, ela vai para uma oficina, ela vai ficar ali 10 dias, 15 dias, será que a gente tem outra para colocar no lugar? Às vezes não tem, às vezes a cidade vai ficar ali uma semana sem um veículo porque a gente se envolveu numa colisão, que poderia ter sido totalmente evitada.
A gente, além disso, também a gente tem um dano a um patrimônio público, que está na nossa mão e está sob nosso cuidado, e nós respondemos por isso. Nós temos responsabilidade civil sobre o dano provocado, tá? Principalmente danos em caso de negligência, de imprudência, né? Então é muito importante a gente ter essa ideia e esse conhecimento a respeito das consequências que o acidente pode causar. Condições adversas a gente vai ter todos os dias, tá? Buraco em rua, vias mal iluminadas. Então é muito importante que a gente tenha o preparo para conseguir estar reagindo a cada situação dessas. Então, por exemplo, da luz, a gente tem ofuscamento, né, por excesso de luz, é um farol alto que está batendo lá em sentido contrário, né, a penumbra ali no finalzinho do dia, né, que fica difícil a gente estar enxergando a pista, o farol não clareia, a pista já está começando a ficar escura, está vindo um veículo do lado de lá que é uma cor mais da cor do asfalto, a gente não está percebendo, então é muito importante a gente ter esse cuidado, né, se manter atualizado. O tempo, né, e clima, que acho que é muito importante a gente se preocupar com a aquaplanagem, né, aquelas primeiras chuvas que tem sempre, né, depois de um período de estiagem, as pistas ficam mais escorregadias, né, situações de calor, frio, vento, neblina, cerração, muito comum na época de frio, né, de você fazer talvez um deslocamento e você enxergar muito pouco, então tem que se reduzir muito a velocidade, ou até mesmo encontrar um local seguro para parar, né, porque se você conduzir naquelas condições, às vezes pode ser muito perigoso, né. As condições da via que estão hoje cada vez piores, né? A gente tem muitos buracos, às vezes falta de acostamento nas estradas, né? Uma sinalização deficiente, às vezes nem tem a sinalização no local, né? Irregularidade, erros de engenharia, curvas muito fechadas, né? Nós temos veículos altos, né, que balançam muito, dependendo da curva você tem que entrar com mais segurança, com a velocidade menor, então é muito importante a gente estar atento a essas condições adversas. E as questões do trânsito, que isso aí é muito tenso para o condutor. O condutor ele tem que se preocupar ali com a aglomeração de pessoas que estão próximas da ambulância, crianças que possam estar passando, pedestre, o congestionamento que ele vai encontrar à frente. A pessoa, quando ela ouve um barulho de sirene, ela se desespera e muitas das vezes ela não sabe o que fazer, muitas vezes ela freia, ela não sabe encostar talvez ali para a direita para abrir a devida passagem para a ambulância à esquerda. Então, muitas das vezes é muito comum o condutor ter que ter esse jogo de cintura e principalmente administrar também a imprudência das outras pessoas, né? Porque no trânsito a gente encontra pessoas de todo tipo, igual eu falei agora há pouco, a gente dirigir para a gente e para o outro. Então a gente tem que estar se baseando e tomando esse devido cuidado também durante o deslocamento. A má conservação do veículo, a acomodação incorreta de carga, no caso de ambulância, sim, as pessoas que estão dentro da ambulância, né, os cilindros de oxigênio, fazer realmente a distribuição correta dos equipamentos que estão dentro da ambulância. Isso é importante também de não deixar materiais soltos, a gente vai falar aqui daqui a pouco também, né, porque isso é uma responsabilidade que são condições adversas. Talvez numa frenagem o condutor freia, tinha um equipamento solto ali dentro da ambulância, ele voa ali, pode atingir e machucar uma pessoa, né? E muito importante o condutor ter o controle sobre a situação, né? Sono, fadiga, cansaço, preocupação, nervosismo, ansiedade, né? Euforia, né? Nós temos casos aí que já aconteceram de embriaguez, de envolvimento com drogas. Então é muito importante a gente ter esse acompanhamento e entender que o condutor está sob pressão. E para ele desempenhar bem a função dele de forma preventiva, ele tem que estar descansado, ele não pode estar com sono. A dupla jornada de trabalho é algo muito perigoso, que a gente tem que saber administrar isso muito bem. É muito comum o condutor talvez ter duas atividades, sair de um outro plantão pesado, vir trabalhar, por exemplo, no SAMU, e o outro plantão, que ele trabalhou lá de outra empresa, ele talvez rodou o dia todo, chegou aqui, assumiu o plantão às 7 horas da noite, vai pegar uma transferência para dirigir mais 6 horas direto. A pessoa está preparada para isso, né? Não corre risco dela ter sono, né? Então, assim, é muito importante que o condutor tenha esse preparo também, para que se esteja se sentindo bem, porque ele tem que entender que a segurança da equipe que está com ele está sob sua responsabilidade, e ele responde por isso. Um fator que é muito importante a gente se preocupar, que está ligado diretamente à condução segura e da direção defensiva, é a capacidade de atrito entre os pneus e o pavimento, né? Que seria a aderência. É muito importante que a gente tenha o controle do veículo, para que a gente tenha a perfeita aderência dos pneus com a pista, para que a gente possa evitar situações, por exemplo, como a aquaplanagem. A aquaplanagem, o que ela é? Nada mais é do que uma fina camada de água que se forma entre a pista e o pneu e acaba causando a derrapagem do veículo, né? E essa derrapagem ela pode provocar um capotamento, uma colisão frontal, são
situações bem críticas que podem vir a acontecer, né? Então, fatores aí que podem influenciar: uma pista plana e molhada, né, que acaba formando esse espelho de água, o pneu em mau estado de conservação e principalmente o excesso de velocidade, né? Então, o excesso de velocidade não combina, foi como eu já disse agora há pouco, a urgência do caso não justifica a correria, né? A gente tem que agir de forma consciente para que se evite acidentes. A gente tem que entender que no momento da nossa condução, a prioridade que a gente tem é a segurança e a preservação da integridade física daquelas pessoas que estão ali com a gente. Isso é a nossa prioridade. A gente desviar a atenção para qualquer outro fato, para qualquer outra coisa que esteja acontecendo, vai me colocar em situação de risco e eu posso estar colocando aquelas pessoas que estão comigo ali na condução em situação de risco. Então, o foco ele é muito importante. O foco ele tem que acontecer naquilo ali que eu estou proposto a fazer naquele momento ali, que é conduzir e levar a minha equipe com segurança até o local. Com a minha equipe é muito importante que eu tenha uma comunicação clara, né? É muito importante que a gente, muitas das vezes, tem que conversar de forma bem específica e bem técnica, porque às vezes a gente está até levando um acompanhante com a gente na ambulância, talvez ele pode se desesperar com a situação da forma que ela esteja acontecendo, mas essa comunicação ela tem que ser clara e ela tem que ser bem efetiva entre a equipe, tá? O condutor, é muito importante que a equipe o auxilie durante o deslocamento, né? A gente ganha muito com tempo-resposta, isso, se o técnico de enfermagem, se o enfermeiro, se o médico vão auxiliando ali na programação do GPS para se encontrar o endereço, que ele vá ajudando a sinalizar, né, que seja com os braços ali, que seja pedindo passagem para os outros veículos. É muito importante que ajude o condutor, verificando um determinado cruzamento, às vezes a visão está ruim para o condutor, né, aquela pessoa que está com ele no banco da frente pode visualizar e segurar o trânsito mesmo, pedir passagem, ou até mesmo falar que pode seguir, que ali a situação ali está limpa, né? Pode ir, aqui está limpo. Então é muito importante ter realmente essa ajuda. Auxiliar na procura do local de atendimento, né? O condutor já está ali naquela situação tensa ali e tem que ficar, às vezes, procurando o número da casa. Muito importante a equipe auxiliar o condutor nesse momento ali, né? O condutor vai levando ali devagarinho, o técnico, o médico, o enfermeiro vai olhando, aqui já é o número 200, nosso é o 250, então é desse lado da rua, vamos olhando, vai devagarinho, né? Vai chegando mais facilmente naquele local, né? A divisão da tarefa no transporte dos equipamentos e do paciente, né? Quando você desce ali na cena, você já pode fazer ali o briefing, né, com a equipe, falar assim, ó, é um caso aqui respiratório, nós vamos descer com ambu, vamos descer aqui com oxigênio e já ir fazendo a distribuição. A equipe já se preparar para na hora que chegar na ocorrência, cada um já sabe o que vai fazer, né? O condutor vai descer primeiro, vai sinalizar a via, vai fazer ali a segurança da cena e logo depois ele já vem com oxigênio, a outra equipe já levou a mochila ali de vias aéreas, cada um já fez o que ficou previamente brifado ali naquele atendimento. E finalizou a ocorrência, é muito importante também fazer o debriefing, discutir, né, onde nós erramos, o que poderia ter sido melhor, ou então o que nós acertamos, que legal que foi essa atitude sua, da próxima vez você pode continuar fazendo desse jeito. Então a equipe discutir isso aí é muito importante, né? E principalmente, gente, evitar comportamentos paralelos fora do contexto da ocorrência, que isso aí só tem a prejudicar o que a equipe está fazendo, e o principal objetivo que é levar o recurso até o paciente. Durante o deslocamento, ele deve acontecer de modo a permitir que a equipe atue com segurança e com efetividade no cuidado do paciente. A velocidade pode ser talvez necessário, né, que seja extremamente reduzida para permitir a realização segura de um procedimento, como intubação, um acesso venoso, né? E a interação verbal entre equipe e condutor é essencial para esse sucesso. Foi o que eu falei. A comunicação ela tem que ser efetiva, tem que estar o tempo todo comunicando, falando, explicando se eu vou passar no buraco, se tem um quebra-mola à frente, porque muitas das vezes minha equipe ali atrás está preparando uma medicação, está preparando alguma coisa ali para o paciente, e é muito importante que a gente tenha essa comunicação durante o deslocamento. Os equipamentos presentes na ambulância, foi o que eu falei agora há pouco. É muito importante que a gente tenha o correto acondicionamento desses equipamentos dentro da ambulância, porque no caso de uma frenagem ou até de uma colisão, alguns objetos que ficam soltos dentro da ambulância podem causar lesões, né, graves, talvez no paciente ou até mesmo na equipe. Então o condutor ele tem que estar atento, né, na correta fixação dos equipamentos, os locais corretos da mochila, esses cilindros de oxigênio que são muito pesados, as pranchas que são muito pesadas, ficarem corretamente presos pelas cintas, né, os equipamentos que ficam sobre o balcão também corretamente presos, né, fixados, para que se
acontecer uma frenagem brusca, se acontecer uma colisão, aquilo ali não venha a machucar as pessoas que estão ali dentro. Né? Muitas das vezes você for imaginar tudo que está aqui, se não tiver devidamente preso, se tiver que cair, vai cair em cima da cabeça do paciente. Então, olha para vocês a responsabilidade que a gente tem, né, em andar com as gavetas fechadas, com os armários corretamente fechados, justamente para que se evite que alguma coisa pior possa acontecer. Então, concluindo, gente, é muito importante a gente ter essa percepção, né, que na direção defensiva não importa quem é o culpado, e sim quem poderia ter evitado o acidente. É como eu disse no início, é nós abrirmos mão, às vezes, do nosso direito no trânsito para a gente poder evitar um acidente. Esse é o nosso principal foco. O condutor defensivo, ele dirige sem acidente, sem infração, sem forçar o veículo, com cortesia e respeito. E é isso que a gente espera de vocês. Tá? Meu muito obrigado.